Seria possível retomar um casamento após 11 anos separados? O que fazer? A gente recebeu uma pessoa na nossa mentoria, né, de casais, e não eram 11 anos de separados, mas tinha um prazo parecido aí, né? Alguns prazos parecidos, alguns tempos aí. E a gente acredita que é possível, sim. Sempre há esperança, né? A partir do momento que a outra pessoa não esteja em um outro relacionamento. Aí, ok. Mas se a pessoa já estiver num outro relacionamento, não tem como você desfazer aquela outra família que já foi construída. Mas se a pessoa não tiver entrado num outro relacionamento, há possibilidade, sim. Há como você reverter tudo isso e reconstruir a sua história novamente. Perfeito. Então, nós respondemos que sim, é possível. Agora a pessoa deve estar pensando, beleza, mas como? Né? Bom, aí é todo um processo, né? Eu imagino que um casamento que tem 11 anos que separou, que terminou, né? Ele não terminou de um dia para o outro. Ele não terminou de uma hora para outra. Houve um processo que fez esse casamento acabar. E aí agora as pessoas, às vezes, né, não estou falando da pessoa que perguntou, mas no geral a pessoa quer saber de uma fórmula mágica, que, né, por que eu vou fazer para reconstruir um casamento que acabou? E do mesmo jeito que foi um processo para fazer aquele casamento acabar, precisa de um processo para fazer aquele casamento reconstruir. Né? E eu acho muito bacana aquele exemplo que você dá sobre o peso na academia. Eu acho que cabe perfeito. muito aqui nesse momento. Maravilha. Isso aí é fundamental, né? O que a Rafa está me lembrando aqui é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, se você não passar por um processo de reconstrução do seu casamento, é melhor você nem voltar para o seu casamento. A pessoa que está perguntando aqui, provavelmente ela tenha uma vontade de restaurar esse casamento e honra a vida dela por conta disso, né? Que bacana. Mas se você não passar por um processo de mudança, é melhor você nem voltar para o casamento, sabe por quê? Porque senão vai ser outra frustração. Como assim? O exemplo que a Rafa falou, né? Vamos supor que você vai na academia e tenta levantar ali 100 quilos. Né? Aí não dá conta. Vai embora e pronto. Passa 5 meses depois, fala assim, agora eu vou voltar lá e vou dar conta de levantar aqueles 100 quilos. Vai dar conta? Não. Por quê? Porque o desafio continua o mesmo. Se eu não trabalhar a minha força, ou seja, se eu não trabalhar quem eu sou para lidar com aquele desafio, não adianta nem eu ir para cima do desafio de novo. Então, assim, é possível, a gente tem, a Rafa falou de um caso da nossa mentoria, a gente tem um outro caso que a gente acompanhou também, que estavam 7 anos separados e voltaram, né? Mas passa por um processo de olhar para si mesmo. Um processo de lidar primeiro com quem você é, para depois poder pensar numa restauração de um casamento. O problema é que a pessoa geralmente pensa no quê? Não, mas não adianta eu olhar para mim se a outra pessoa não vai olhar para ele, né? E aí o que acontece? Se você não olhar para você, você não vai dar certo com o seu ex, nem com o seu atual e nem com o seu próximo. Porque todo casamento que dá certo começa quando a pessoa decide olhar não para o outro, mas para si mesma. É tão interessante que a pessoa, quando ela está casada, ela atribui ao casamento as frustrações dela. Por quê? Porque é extremamente cômodo ter a quem imputar a responsabilidade do seu fracasso. Mas se isso fosse verdade, pessoas que estão solteiras deveriam viver plenamente felizes. Sim ou não? Mas você concorda comigo que as pessoas que estão vivendo sozinhas não estão felizes? Não estão também plenamente felizes? E aí, às vezes, até se ancoram na própria dor, né? Antes só do que mal acompanhado. Não é sobre isso, é sobre você viver bem, só ou acompanhado. Mas a questão é que para você viver bem sozinho, você tem que trabalhar com quem você é. Para você viver bem acompanhado, você tem que trabalhar também com quem você é. Senão vai ser frustração num cenário, vai ser frustração no outro cenário. Ou seja, né, você precisa desenvolver músculos para você continuar vivendo a sua vida de uma forma mais leve, mais saudável, emocionalmente falando, né? É como o Haroldo falou aí, do exemplo da academia, de levantar o peso, né? Se você saiu de um relacionamento e se separou, né, e está nessa vida, e os problemas que você teve no relacionamento, você só fez uma pausa, o seu músculo atrofiou, está parado. Não tem como você voltar a malhar novamente e de um dia para o outro, né? Você está naquele gás de novo, seu músculo está ali todo fortalecido. Não é assim. Você vai precisar ir desenvolvendo, vai precisar ir desmanchando, vai precisar ir reconstruindo esse músculo novamente. Então, tudo aquilo que ficou parado por conta de um problema, de vários problemas ali que aconteceram no relacionamento, precisam ir sendo resolvidos até que você esteja apta novamente a estar dentro do relacionamento e começar a enfrentar os desafios que vão surgir normalmente, né, do dia a dia. Então,
resolver esses passados primeiro para você poder ir mais leve para frente. E é tão interessante, né, que assim, esses casos de casamentos que se reconciliaram depois de muitos anos, a gente que conhece as histórias, a gente vê, por exemplo, que foi uma palavra da pessoa chegar, por exemplo, né, o caso que está me vindo aqui à mente, a moça chegou, fez a mentoria com a gente e tal, depois ela entendeu muita coisa sobre ela e tal, e ela chegou pro marido, pro ex-marido no caso, né, já tinha um ano separado, se não me engano, né, e chegou para ele e falou assim, olha, eu queria te agradecer por algumas coisas, eu queria... Ou seja, ela fez um processo como se fosse de um perdão, alguma coisa nesse sentido e tal, e ela resgatou o casamento dela, né? Coisa que a gente nem acreditava que era possível. Aí você vira e fala, então é só ir lá e resgatar o processo, né? Pedir perdão? Não. Por quê? Porque o pedir perdão foi fruto de um processo que ela vivenciou. Porque senão vira aquele perdão mecânico, né? E aí tem muita gente que fala assim, eu já perdoei, aí fecha a boca, né? Mas por dentro tá aqui, já perdoei aquele infeliz. Ou seja, o que tem dentro do seu coração? Perdão não é sobre o que você fala, é sobre o que você sente, né? E aí o perdão também, né, para ser efetivo, ele tem que ser precedido do arrependimento, né? Lembra que eu falei que a traição não leva ninguém, não é motivo para terminar um casamento, mas a falta de arrependimento, sim. Se a gente for ampliar isso, né, a gente pode olhar até do ponto de vista espiritual, né? O pecado não leva as pessoas para o inferno, mas a falta de arrependimento, sim, né? E eu não consigo me arrepender do que meu ex-marido fez. Eu consigo me arrepender do que eu fiz. Então, se eu tiver um arrependimento verdadeiro dentro de mim, né, e isso acontece dentro de um processo, né, pode ser que eu tenha condição de restaurar um casamento que, aos olhos dos outros, é impossível de restaurar.